A partir do verso 38 diz assim, acompanhe com atenção, com reverência, porque esta é a palavra de Jesus Cristo. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como também perfeito é o vosso Pai Celestial. Amém e amém. Crianças, prestem atenção aqui em mim, tá? Eu não sei se, Kátia, você conseguiu... Crianças, eu vou resumir para vocês, tá? Preste atenção em mim aqui, tá bom? Crianças, nós vamos aprender hoje que nós não podemos apenas ter uma boa atitude com as pessoas que estão perto de nós. Com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos. Mas vocês sabiam que Jesus nos chamou a amar, inclusive, as pessoas que nos fazem mal? Sabe aquela pessoa que faz mal a você, já magoou você, feriu você? Você acredita que Jesus manda o cristão amar até mesmo essas pessoas? Pois nós vamos ouvir sobre isso hoje. Sobre o amor que devemos ter aos inimigos e aqueles que cometem injustiças contra nós. Tá bom? Irmãos, algo totalmente singular do cristianismo, capaz de impressionar e escandalizar, é os seus ensinamentos a respeito de como se deve lidar com o mal e com os opressores. O que Jesus ensina aqui no Sermão do Monte, sobre dar a outra face, sobre amar os seus inimigos, irmãos, vai totalmente de encontro com a tendência natural do homem por retaliação, por vingança e por ódio. Foi pensando nisso, irmãos, que um bispo inglês chamado J.C. Ryle, a respeito desses versículos, disse: se queremos saber como devemos sentir e agir no tocante ao próximo, nós devemos estudar com frequência os versos que temos em mãos. Esses versos merecem ser escritos em letras de ouro. Esses versículos têm sido, inclusive, elogiados pelos inimigos do cristianismo. Ainda assim, meus irmãos, isso não muda o fato de que esses são talvez os versos mais desafiadores, mais difíceis de se obedecer de todo o Sermão da Montanha. Ainda assim, irmãos, Jesus Cristo deseja nos conduzir na obediência a estes árduos, porém necessários mandamentos. Me permita contextualizá-lo ao Sermão do Monte. Nós chegamos aqui ao fim da exposição que o Senhor Jesus Cristo faz da lei de Deus. E sua intenção ao fazê-lo é libertar a lei do Senhor das distorções de seu tempo, mas também apontar os seus discípulos para a justiça que excede a dos escribas e fariseus. Foi o que ele fez até aqui, irmãos. E tendo isso em mente, como eu disse, nós chegamos à porção mais conhecida das pessoas, mas ao mesmo tempo mais difícil de ser obedecida por elas. A relação que devemos ter com aqueles que nos perseguem e praticam o mal contra nós. E com suas palavras aqui, Jesus está preparando os seus discípulos, meus irmãos, para encarar a inimizade e as injustiças que encontrariam no mundo. Porque, como sabemos bem, se os discípulos fossem fiéis às leis do reino dos céus, eles encontrariam muita oposição e desafios ao longo do caminho. E a pergunta a ser feita diante disso é: como eles deveriam reagir? Como deveriam responder aos que os maltratam e os insultam? Pois bem, é o que Jesus Cristo tem a intenção de nos mostrar nesse momento. Ele deseja que os seus discípulos sigam os seus próprios passos.
E diferente do que o mundo ensina, irmãos, os verdadeiros filhos de Deus, ouça bem, reagem de forma diferente do mundo às injustiças e aos adversários que se levantam contra nós. Como é que os discípulos reagem? Eles reagem exatamente como o mestre. Sendo assim, na noite de hoje eu quero meditar com os irmãos no seguinte tema: reagindo às injustiças e aos adversários da vida como Jesus. Reagindo como Jesus às injustiças e aos adversários da vida. E a pergunta é: como os filhos de Deus reagem, irmãos, à injustiça e à oposição que encontram nesse mundo? No texto que nós temos em mão aqui, ao fim de sua exposição da lei, Jesus nos dá duas excelentes respostas. E eu quero ir à primeira delas com vocês, do verso 38 ao verso 42. Como é que os discípulos devem reagir à injustiça e à oposição? Primeiro, verso 38 ao 42. Sacrificando a sua honra e os seus direitos. Sacrificando a sua honra e os seus direitos. Eu quero pedir um favor, por favor, alguém... Diego, se você puder pegar ali 2 copos de água para mim, por favor, meu irmão, eu agradeço, tá? E outra coisa, irmãos, as mamães, os papais aí com bebês, não se preocupem, tá bom? Se eles ficarem um pouco inquietos, não se preocupem com relação a isso, tá? Nós acolhemos bem as crianças no nosso meio, então se você precisar passar aqui, tá bom? Acalmar sua criança, fique em paz com relação a isso, tá bom? Só um aviso para você não se preocupar. Sacrificando a sua honra e os seus direitos. Eu quero convidar você a mais uma vez a olhar o verso número 38, onde o Senhor Jesus diz o seguinte: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Para surpresa de muitas pessoas, este princípio, irmãos, é uma lei presente na Escritura. Olho por olho, dente por dente. Esse princípio aparece 3 vezes nos escritos de Moisés. E, portanto, faz parte do Código Penal de Israel. Mas uma pergunta importante a ser feita diante disso é: qual era a sua finalidade? Ou qual era a sua aplicação naquele tempo? Esse princípio ensina, meus irmãos, basicamente, que toda punição para um crime precisa ser proporcional. Ou seja, toda punição precisa ser proporcional ao crime cometido. Imagine a seguinte situação: alguém decepa a mão do meu irmão. E em resposta eu decido então, obrigado, Deus. Em resposta eu decido então arrancar a cabeça do agressor. A minha pergunta é: você acha que a minha resposta foi proporcional? E a resposta é óbvia que não, irmãos. A resposta não foi proporcional e ao mesmo tempo abriu brecha para chacinas e vinganças sem fim. Foi pensando nisso, para evitar esse tipo de situação, a possibilidade de vingança, que Deus deu aos juízes de Israel uma fórmula clara para eliminar a vingança entre famílias e a guerra entre tribos no meio de Israel. Então essa lei, olho por olho, dente por dente, ela era aplicada pelos juízes de Israel de forma pública, que era uma teocracia. Israel tem isso em mente. E assim, o crime era retribuído no mesmo tipo e no mesmo grau. Então o que é que acontecia? A justiça era feita. Só que o que é que estava acontecendo no tempo de Jesus, irmãos? As pessoas estavam usando esse princípio para justificar as suas vinganças pessoais. E isso sem qualquer tipo de preocupação com a justiça, apenas com rancor e desejo de vingança. Como é que Jesus responde a essa distorção? Acompanhe comigo o verso de número 39, ele disse: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Perceba que Jesus, então, ele corrige a distorção, como tem feito ao longo de todo o capítulo 5. E ele depois aponta o caminho a ser tomado pelos seus discípulos. E o que Jesus tem em mente, meus irmãos? Pelo contexto do Sermão do Monte, Jesus está ensinando que os seus discípulos não devolvem o mal na mesma moeda. Os seus discípulos não buscam a todo custo defender a sua própria honra. Em outras palavras, ele desencoraja o desejo de vingança. E para isso ele usa 4 situações diferentes. E a primeira delas se refere a alguém que recebe um forte tapa no rosto com as costas da mão.
Pode até ser engraçado, irmãos, mas você sabia que levar um tapa com as costas das mãos era uma das ofensas mais horrendas do Oriente Antigo? Era quase um crime, porque agredir alguém dessa forma era uma maneira de humilhar, de insultar, de esvaziar alguém da sua própria dignidade. Só que Jesus tem uma reação diferente, irmãos, para aqueles que são insultados dessa forma. Como os seus discípulos reagem? Será que eles devem dar um tapa de volta? Será que eles devem dar um soco? Não, irmãos. Os discípulos oferecem a outra face. Em outras palavras, os filhos de Deus não retaliam. Os filhos de Deus não devolvem as ofensas, não devolvem os insultos e as humilhações. Ou seja, eles não são tão rápidos em defender sua própria honra e proteger sua reputação. Antes, eles amortecem o golpe que foi dado. Mas há uma segunda situação aqui que ele usa, verso de número 40. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Dessa vez, Jesus tem em mente um processo legal, onde um judeu está prestes a perder sua túnica, que era a vestimenta comum daqueles dias. Só que o judeu deveria estar disposto a também abrir mão para o adversário, até mesmo da capa, que era uma vestimenta, mas também uma espécie de coberta para a cama. E é importante pontuar que a capa era um bem inalienável, era um direito de cada judeu. E Jesus está dizendo, você precisa estar disposto a abrir mão daquilo que é até mesmo o seu próprio direito. Ele segue, irmãos, com o terceiro exemplo. Verso de número 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Naquela época, você precisa ter em mente que Israel estava debaixo dos domínios de Roma. Isso significa que um soldado romano, ele tinha autorização legal para obrigar um cidadão israelita a carregar algo para ele, irmãos. Imagina a situação. Até 1 milha, até 1,5 quilômetros. Os israelitas odiavam isso com todas as forças, porque era uma evidência de que eles eram um povo subjugado, dominado. Mas Jesus reage de forma surpreendente aqui também. Ele diz, carregue o fardo por mais 1 milha voluntariamente. Responda à humilhação com gentileza e com espírito servil. Em outras palavras, sirva aos seus dominadores. Sirvam aqueles a quem vocês detestam. E ele conclui com o último exemplo no verso 42. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que me emprestes. Ao invés de inimizade, meus irmãos, Jesus espera encontrar nos seus discípulos generosidade. Ao contrário de muitos ao seu redor, os discípulos do reino não podem ser mesquinhos, egoístas, mercenários, preocupados apenas consigo mesmo. Eles precisam estar dispostos a aliviar as necessidades dos que estão ao seu redor, inclusive daqueles que lhe fazem mal ou praticam mal contra eles, seus adversários. Em suma, meus irmãos, Jesus ensina que os seus seguidores, preste atenção nisso, precisam estar dispostos a sacrificarem a si mesmos, a seus próprios direitos e a sacrificar sua própria reputação, servindo e amando até mesmo os seus adversários. Diante do mal e da oposição, cristãos não retaliam, não devolvem, eles sacrificam a si mesmos, porque imitam o exemplo do Senhor Jesus. Pensando em termos de aplicação, meus irmãos, eu pergunto a todos nós, será que é o que estamos dispostos a fazer, meus irmãos? Será que estamos dispostos a sacrificar a nós mesmos e nossa reputação, nossa honra, a fim de servirmos, inclusive, aqueles que não merecem? Mas antes de mais nada, me permita chamar sua atenção para uma questão muito importante. Tome cuidado com as interpretações equivocadas do texto bíblico. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Todo o texto bíblico, meus irmãos, quando ele é separado do seu devido contexto, do fluxo de raciocínio onde ele está inserido, isso abre brecha para muita distorção e muito equívoco. E com o Sermão da Montanha não é diferente.
Por isso eu quero começar dizendo a você o que o texto não está ensinando. Primeiro, o texto não está ensinando, ou Jesus não está ensinando, que os cristãos são sempre passivos diante do mal e da violência. É o que, por exemplo, alguns chamados pacifistas defendem, com base nesse texto do Sermão do Monte, que não se pode, em hipótese alguma, resistir ao mal. Essas pessoas levam essa argumentação tão ao fundo a ponto de admitir que, com base nesse texto, irmãos, ouça bem, não se deve ter magistrados, soldados e policiais, porque não se pode resistir ao perverso. Isso é um completo absurdo. O texto não está ensinando essa forma de pacifismo. Ainda que não sejamos adeptos e incentivadores da violência, o cristão precisa estar pronto, ouça isso, para reprimir a violência e para proteger os mais fracos. Este é o primeiro ponto. O texto não está ensinando um pacifismo absoluto. Segundo, Jesus também não está nos colocando sob a obrigação de atender a tudo que nos pedirem, ou de dar sempre dinheiro a quem nos pedir. O texto não está nos colocando sob essa obrigação absoluta. Sem contar que o texto também não proíbe, em todos os casos possíveis, você lutar por seus direitos. Então estou ensinando sobre isso, você está dizendo, então a partir de hoje, eu não vou lutar mais por direito meu nenhum. Não é isso que o texto está ensinando, irmãos. Inclusive, há ocasiões em que é sábio e necessário lutar e buscar pelos direitos que você tem. Então, o que é que o texto está ensinando, João? Basicamente, se eu pudesse resumir em 2 palavras, o texto está falando sobre sacrifício pessoal. Sobre sacrifício pessoal. Sobre sacrificar a si mesmo. Então, a primeira lição do texto é: esteja pronto para sacrificar sua honra diante do mundo. Esteja pronto para sacrificar sua honra diante do mundo. E Jesus toca nesse assunto, queridos, porque Ele sabe que nós nos preocupamos mais do que deveríamos com nossa própria honra. Nós nos preocupamos com nossa reputação. Estamos dispostos a fazer o possível para mantê-la intacta, protegida, mesmo que isso signifique termos de passar por cima de outras pessoas. Só que a questão é, essa não é a ética do reino dos céus. Não é assim que as coisas funcionam no reino de Cristo, irmãos. Por exemplo, será que estamos dispostos a receber insultos e não devolvê-los? Convenhamos, dificilmente alguém de nós será insultado com um tapa com as costas das mãos. Porque os insultos de nossa época são totalmente diferentes. Eles se dão na internet. Eles se dão no ambiente de trabalho, no trânsito, em conversas paralelas, em ambientes dos mais variados possíveis. Sabendo disso, irmãos, nós precisamos nos perguntar, estamos dispostos a sermos ofendidos na internet por nossas opiniões e a não devolvermos a baixaria? Estamos prontos para sermos zombados e caluniados no trabalho, na escola, na faculdade, por nossas crenças, pelo estilo de vida que adotamos, e não nos defendermos ou respondermos à altura? Estamos dispostos a recebermos o desprezo de amigos e até mesmo de familiares por nosso amor a Cristo, sem respondermos à altura, sem nos defendermos? Se alguém se dirigiu mal a você, meu querido, com ignorância, maldade na rua, como é que você vai reagir? Você vai devolver a ofensa com ainda mais proporção? Ou você vai evitar o confronto? Você vai proteger sua honra? Ou você vai sacrificá-la para evitar o confronto? Na contramão de tudo que o mundo prega, que somos os centros das atenções, que precisamos ao máximo cultivar estima por nós mesmos, Jesus está dizendo, sua reputação não é tão importante assim. Sua honra, que você pensa ser o bem mais valioso, não é tão valiosa assim. Não se deve lutar desesperadamente para se autoafirmar, para proteger sua própria dignidade. E talvez você me pergunte, mas por que agiríamos assim? Porque foi assim, meu querido, que o teu Salvador viveu. No relato de Isaías, capítulo 53, Jesus é chamado de cordeiro mudo, que mesmo diante de seus tosqueadores e assassinos, resolveu não pronunciar uma palavra sequer.
Ele foi pendurado no maldito madeiro, no meio de perversos, irmãos. E o texto diz que, enquanto ele sofria a agonia da cruz, recebia insultos, humilhações de todo tipo, era blasfemado, ao invés de defensivas, ferozes, de argumentar com aqueles que blasfemavam. O texto diz que a única palavra que saiu da boca do Salvador foi: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Meu querido, a honra de Jesus Cristo é infinitamente superior a nós. Não existe um ser que tenha mais dignidade, direitos e honra do que o Senhor. Mas Ele não decidiu. Ele decidiu não lutar por ela. Ele decidiu não rebater, não assumir para si uma postura defensiva. Antes, Ele decidiu sofrer para a nossa salvação e para nos deixar exemplo. Nossa honra, meu irmão, não é mais importante do que a de Cristo. É por isso que Ele nos chama a trilhar o mesmo caminho. Mas talvez você me pergunte: mas e a vingança, João? Como é que as ofensas serão reparadas, então? Vamos deixar, irmãos, a vingança nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 19, ele disse: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando a nossa honra e os nossos direitos estão em jogo, irmãos, nós nunca somos as melhores pessoas para resolver a questão. Você sabe por quê? Primeiro, porque o nosso julgamento não é perfeitamente justo. Segundo, porque em se tratando de devolver, retribuir as ofensas, qual é o nosso desejo? É retribuir de forma pior, com mais intensidade, aqueles que nos feriram e nos insultaram. Por isso, o mais sábio a fazer, meu querido irmão, ouça bem, é colocar a vingança nas mãos de Deus, que é perfeitamente justo. Você foi insultado por alguém? Você foi injustiçado, talvez caluniado? Meu querido, guarde as armas. Deixe a vingança nas mãos de Deus, porque sua justiça pode até tardar um pouco, mas ela nunca falha. Ele lutará por nossa honra. Nós não precisamos fazer. Amém? Ainda assim, há algumas lições no texto aqui que Jesus nos deixa. Uma segunda é: esteja pronto para servir aos que não merecem. Esteja pronto para servir aos que não merecem. Como os judeus eram obrigados a servir aos romanos, irmãos, nós, da mesma forma, somos colocados em algumas situações semelhantes. Nós somos colocados, por exemplo, em posição na escola, no trabalho ou na faculdade, para servir pessoas que odeiam abertamente o Evangelho, que odeiam a Deus, que têm prazer no pecado e na injustiça. Até mesmo a estes, irmãos, até mesmo a estes, Jesus nos ordena apresentar um espírito servil e disposto. Você sabe por quê? Porque Jesus, mesmo sendo Senhor puro e perfeito, Ele tornou-se servo. E Ele serviu pecadores do pior tipo como nós. Nós não podemos nos excusar de servir pessoas assim também. E por fim, esteja pronto para ser generoso. O sábio em Provérbios, no capítulo 11, verso 25, ele disse: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Porque recebemos muito de Deus em Cristo, irmãos. Nós podemos e devemos aliviar as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. É claro que eu e você precisamos ser criteriosos para ajudarmos a quem realmente precisa. Mas tendo isso em mente, estejamos dispostos, irmãos, a, por exemplo, a doar dinheiro e outros bens a pessoas ao nosso redor que estão verdadeiramente necessitadas. Acudir irmãos da fé, familiares em apuros, pessoas na nossa vizinhança e na comunidade que precisam de assistência. Se alguém precisa e você tem condições de emprestar, como diz o texto, faça-o sem juros e com boa intenção de coração, irmãos. Nós precisamos tirar um pouco os olhos das nossas necessidades, dos nossos interesses, para atentar e assistir, aliviar
aqueles que estão no nosso redor e que precisam de assistência. Vamos pedir a Deus um coração mais generoso. E vamos pedir a Ele também oportunidades para abençoar os que precisam. Amém, meus irmãos? Amém. Nós estamos meditando no tema reagindo como Jesus às injustiças e adversários da vida. Reagindo como Jesus às injustiças e adversários da vida. Vimos em primeiro lugar que nós fazemos isso quando sacrificamos a nossa honra e os nossos direitos. Em segundo lugar, dos versos 43 ao 48, nós somos chamados a amar os nossos inimigos. Se queremos reagir como Jesus aos adversários da vida, precisamos amar os nossos inimigos. Rapaz, o sol veio elegante de novo agora no inverno, viu? Não tem condição não. Queridos, voltem mais uma vez seus olhos comigo para o texto, verso 43. Diz assim o texto sagrado: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Você nem precisa ser muito conhecedor das Escrituras para saber que alguma coisa é errada nessa sentença. A primeira parte dessa afirmação está na Escritura. Em Levítico, por exemplo, capítulo 19, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A segunda parte, porém, irmãos, é uma distorção asquerosa da lei do Senhor. Por quê? Porque existia até certa discussão sobre quem era o próximo. Foi por isso, por exemplo, que Jesus contou a parábola do bom samaritano. Boa parte dos mestres judeus daquela época, eles falavam que o termo próximo aqui não pode ser interpretado como uma palavra exclusiva. Ou seja, somos obrigados a amar apenas o próximo. É o que eles diziam. E não todas as pessoas. Eles interpretavam o termo de forma distorcida, para então justificar o ódio aos inimigos. Porque desde que você está amando o próximo, você não tem obrigação com as demais pessoas. Ou seja, eles encontraram uma brecha na lei, e eles afirmavam que se podia e devia odiar os seus inimigos. Ainda que não haja na Escritura uma única ordem do tipo, odeie os seus inimigos, foi como eles interpretaram a lei, irmãos, distorcendo-a e estavam aplicando assim. Só que Jesus, mais uma vez, ele reage à distorção da lei. Ele nunca deixa, irmãos, que a lei do Senhor permaneça no cativeiro da mentira. E é o que ele fez ao longo de todo o capítulo 5. Ele expôs a lei com o intuito de libertá-la. E é o que ele faz aqui também. Versos 44 e 45, ele disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e os injustos. Vocês se lembram que eu disse que eles distorciam o termo da palavra próximo? Então Jesus, como intérprete da lei, ele diz: eu vou dar o verdadeiro sentido. O inimigo também é o teu próximo. O inimigo também é o teu próximo. Segundo as suas palavras, os inimigos são aqueles que vos perseguem por causa da justiça, é o que ele afirmou ao início do sermão da montanha nas bem-aventuranças. E como bem cedo seus discípulos iam descobrir, seguir fielmente a Jesus Cristo ia despertar a fúria do mundo e a perseguição de muitos. Os romanos se levantariam contra os seguidores de Cristo. Seus próprios conterrâneos judeus também se levantariam para frear seus esforços. E nas mãos destes, irmãos, muitos deles seriam insultados, agredidos e até mortos de maneiras terríveis. Mas ainda assim, no lugar de maldição, de ódio, Jesus exige amor e oração de seus discípulos. Vocês não têm autorização para odiar os seus inimigos. Vocês precisam amar e pôr os seus joelhos no chão em favor deles também. Essa parece ser, irmãos, uma exigência absurda e aparentemente impossível. É por isso que Jesus pretende oferecer aos seus ouvintes razões para obedecer, para amar os inimigos. E a primeira razão é que
amar os inimigos é uma prova de que se é um filho de Deus. Eu não sei se você costuma pensar sobre isso com frequência, mas o Deus a quem adoramos, meus irmãos, é um Deus que ama os seus inimigos. É um Deus que ama e salva os seus inimigos. Portanto, quando os seus discípulos amam, oram e abençoam aqueles que vos perseguem, eles estão se conformando à imagem do Pai Celestial. É seguir o exemplo do Pai. E Jesus segue dizendo, porque Deus faz nascer o sol e envia chuva, tanto para justos quanto para injustos. Há um amor de Deus, meus irmãos, segundo Jesus, que é demonstrado todos os dias, por meio das bênçãos que Deus envia sobre a criação, sobre todos, sem exceção alguma. E ainda que tenha todo o direito de vingar-se, de eliminar seus inimigos de uma vez por todas, Deus, por outro lado, decide ser longânimo, paciente e misericordioso. E Jesus diz, vocês precisam ser como o Pai. Tal Pai, tal Filho. Vocês precisam imitar o Pai Celestial. E ele segue, versos 46 e 47. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Jesus está dizendo que há um jeito fácil de amar, que até mesmo os publicanos e os gentios conseguem fazer. Irmãos, se tinha um grupo marginalizado na Palestina do primeiro século, esse grupo se chamava publicanos. Os publicanos eram coletores de impostos que eram contratados pelo Império de Roma para recolher os impostos de seus irmãos judeus, ou seja, eram judeus que eram contratados por Roma para extorquir seus próprios irmãos judeus. Por causa disso, irmãos, os publicanos eram uma corja, eles eram odiados por seus conterrâneos. Mas ele também cita os gentios. Quem eram os gentios? Todas as pessoas que nasceram fora de Israel, os incircuncisos, que não estavam em aliança com Deus. E Jesus está dizendo, olha, há um jeito que é tão fácil de amar, que até os desprezados publicanos e os incircuncisos conseguem fazer. Sabe como é? É amar somente quem ama você. É saudar, cumprimentar, tratar com respeito quem faz o mesmo por você. Isso daí, você não tem que se gabar disso. Porque até mesmo os porcos publicanos e os gentios fazem isso. Se vocês se gabam disso, parem imediatamente de fazer. E aí Jesus ele traz o arremate no verso 48. Ele diz, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Perfeito aqui significa concluído, irmãos. Plenamente desenvolvido, que nada falta. E sobre isso, um comentarista bíblico, ele resume a questão de forma brilhante. Preste atenção, ele diz o seguinte: Jesus está dizendo ao povo daqueles dias, bem como a nós hoje, que eles e nós, preste atenção, não podemos ficar satisfeitos com meia obediência à lei do amor. A semelhança dos escribas e fariseus, que jamais penetraram no coração da lei. Ou seja, Jesus não deseja meia obediência à lei do amor. E ainda que seus discípulos não possam atingir perfeição moral nesta vida, eles não podem se contentar com uma obediência medíocre à lei do amor. Jesus não quer que seus discípulos busquem o caminho fácil do amor. Ele quer nos ensinar a amar nos termos de Deus, amar quem não merece, amar quem nos maltrata, amar quem persegue a justiça. Isso é amar segundo Deus, irmãos. Há um jeito fácil de amar, mas esse não é o jeito de Deus amar. É o caminho que Jesus nos convida a trilhar também. Pensando nisso, irmãos, pensando em termos de aplicação, precisamos perguntar como esse chamado desafiador deve ser visto nas nossas próprias vidas. Preste atenção, essa é a primeira lição do texto. Se nós queremos provar que somos filhos de Deus, precisamos amar os nossos inimigos.
Se queremos provar que somos filhos de Deus, queremos amar os nossos inimigos. Mas antes de tudo, nós precisamos perguntar quem são os nossos inimigos. Como eu disse no início do Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, ele diz, ou ele fala sobre aqueles que os perseguem por causa da justiça. São aqueles que se opõem à justiça do reino. São os que odeiam o Evangelho, que blasfemam a causa de Deus, que desprezam a sua lei e a sua verdade. Há pessoas que fazem isso, irmãos, e que estão nas esferas do poder público, sendo magistrados, políticos. Também há figuras públicas que usam de sua influência para zombar do Evangelho e do cristianismo e da igreja. Sem contar com as pessoas com quem convivemos no dia a dia, que não toleram o Evangelho, que desprezam a pessoa do Salvador e todo aquele que o ama. Essas pessoas estão por todos os lados, e a sua postura quanto a nós é hostilidade e inimizade. Essas pessoas desejam a nossa destruição, e a pergunta é como devemos reagir a elas. Jesus diz, nós não temos autorização para reagir com a mesma hostilidade. Não temos permissão para agir da mesma forma. Por mais que o nosso desejo seja tratá-los com inimizade, devolver as ofensas à altura, somos chamados por Cristo para amar os que praticam o mal contra nós. Eu sei, meu querido, não é fácil ouvir isso. Talvez você se pergunte, mas por quê? Se somos tratados com inimizade, o mais lógico é devolvermos essa inimizade. É sermos cirúrgicos na nossa defensiva, na nossa ofensiva. É punirmos aqueles que nos perseguem. É sermos ainda mais duros e mais hostis, porque assim eles verão do que somos capazes. Eles nos respeitarão. Vamos impor um ponto aqui. Mas, meu querido irmão, por mais que esse seja o nosso desejo, que nos pareça justo dar o mesmo tratamento que nós recebemos, não podemos agir assim. Você sabe por quê? Porque somos filhos de um Deus que ama seus inimigos. Mais do que eu e você, meu querido irmão. Você acha que Deus não tem boas razões para de uma vez por todas eliminar toda a oposição? Ele pode estalar os dedos e toda oposição, inimizade, toda rebeldia contra o seu reino podem chegar ao fim. Mas como Jesus diz, ele demonstra bondade todos os dias em favor dos ímpios. Não é à toa que o salmista sobre isso disse, o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. E se nós somos filhos deste Deus, meus irmãos, somos chamados a também amar os nossos adversários. E ouça isso, não adianta se justificar, erguendo a bandeira do Evangelho, dizendo, veja que coisas más estão fazendo. Isso não é justificativa para nos desviar da obrigação que temos. Eu e você precisamos amar os nossos inimigos. Jesus nos chama, irmãos, a com sinceridade de coração, não só desejar o bem em favor deles, mas fazer e praticar todo o bem ao nosso alcance. E a pergunta honesta a ser feita, será que temos força para isso? Será que temos disposição para isso? E a resposta honesta é não, irmãos. Nós não temos. Todo cristão honesto vai admitir que por si mesmo é totalmente incapaz de corresponder à ordem de Jesus. É por isso que aqui entra a nossa segunda lição. Nós precisamos, irmãos, orar a Deus por nossos inimigos e por capacidade para amá-los. Precisamos orar a Deus por nossos inimigos e pela capacidade de amá-los. Porque eu sei que, como eu, a sua oração mais comum quando você está diante de Deus é a oração de Davi do Salmo 3. Quebra o queixo dos meus adversários, Senhor. E as imprecações estão na Escritura, meu irmão. Não é errado um cristão clamar a Deus por justiça,
por justiça contra o mal. Os salmistas o fizeram, mas você sabe o que é errado? É tentar usar esse tipo de oração como uma justificativa para ódio gratuito. O pior, ódio na presença de Deus. Por mais certeiro que você seja nas suas petições, se você orar sem amor, você não está orando para a glória de Deus e segundo o agrado dele. Irmãos, não há maldade no mundo que justifique orações sem amor. E eu e você não temos autorização para orar, até mesmo pelos nossos maiores inimigos, sem amor no coração. Eu sei que como eu, não são poucas as vezes. É que você precisa ser franco. Nós nos percebemos totalmente enfurecidos com o que vemos, com o que pessoas neste mundo fazem. E nos pegamos rogando a Deus, como Elias, para que Ele traga fogo do céu contra essas pessoas. Eu sei que esse é o sentimento do coração muitas vezes, irmãos. Você deseja fogo do céu sobre pessoas que blasfemam o Evangelho, sobre criminosos atrozes, sobre políticos, magistrados, muitas outras pessoas, pessoas do dia a dia. Mas você sabe o que realmente um cristão deveria estar pedindo? Não é por fogo do céu, é por amor do céu. O amor do céu, irmãos, que nos capacita a amar aqueles que não são dignos de amor. A oração, como nós sabemos bem, pode, em muitos casos, não mudar as pessoas ao nosso redor. Pode não mudar as circunstâncias. Mas ela pode fazer algo muito melhor. Ela pode mudar o meu e o seu coração. Ela pode conformar os nossos corações à vontade de Deus. Por isso, meu querido, a partir de hoje, eu convido você a fazer comigo. Vamos pedir a Deus um coração mais parecido com o de Jesus Cristo. Um coração que perdoa os seus ofensores. Um coração que perdoa aqueles que vos insultam. Jesus Cristo que amou os seus acusadores e perdoou os seus perseguidores. Vamos em oração reconhecer não só a nossa incapacidade de amar, mas a nossa indisposição, a nossa falta de desejo para fazê-lo. Vamos suplicar ao Espírito para que no solo do nosso coração hostil Ele faça brotar amor, bondade, longanimidade. Sejamos honestos, irmãos, com relação às nossas fraquezas. Vamos pedir a Deus em favor dos nossos inimigos, não só que o Senhor os consuma, como costumamos fazer. Vamos orar para que eles sejam trazidos à fé. Vamos orar ao Deus que pode transformar pecadores, para que faça isso em favor dos piores pecadores, para que eles sejam levados ao arrependimento, à mudança de vida. E mesmo que os maus continuem maus, nós vamos continuar a orar, porque esta é uma verdadeira prova de amor. Ouça isso, sem oração, meu querido irmão, minha irmã, nós nunca veremos esse tipo de amor sobrenatural brotar no solo do nosso coração. Pelas minhas e pelas suas próprias forças. Vamos permanecer hostis com os nossos inimigos para sempre, mas por meio da oração, o Senhor pode nos dar um coração cada vez mais moldado ao coração de Cristo. E por fim, lembre-se do Evangelho como incentivo para amar os inimigos. Isso aqui talvez quem gosta mais são os homens. Você já assistiu O Justiceiro, da franquia Marvel? O famoso Frank Castle. O Justiceiro, irmãos, é interessante porque, diferente da franquia, dos heróis, ele é um homem comum. Ele é um homem sem superpoderes. Ele é um homem que decidiu usar os traumas e injustiças do passado como um combustível para colocar um fim nos agentes do mal. E ele é o que talvez muitos de nós sonhamos em ser, justiceiros. Sabe por quê? Porque ele faz justiça com as próprias mãos. Ele se vinga com as suas próprias mãos. Ele põe um fim nos seus inimigos. Ele faz verter o sangue dos seus adversários. Irmãos, se formos honestos, nós vamos concordar que esse é o sonho de muitos de nós. Nos vingar. Fazer verter o sangue do nosso adversário. Nós não temos interesse no amor. Nós queremos seguir o caminho do Frank Castle. Sermos justiceiros, vingadores. Mas tudo isso, irmãos, nos esquecendo do Evangelho.
Você sabe quem você era antes de Cristo? Você sabia que todos nós, antes do Senhor, éramos inimigos de Deus? O apóstolo Paulo nos recorda dizendo aos Romanos: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Meu querido, o seu pecado, o meu pecado, ele nos tornava odiáveis aos olhos de Deus. Os seus pecados não só o afastavam de Deus, os seus pecados, os meus pecados, despertavam a ira santa do Senhor contra eles. Nós merecíamos a punição eterna, irmãos. Sermos tratados com o maior rigor possível. Mas você sabe o que diz o Evangelho? Que Deus foi longânimo conosco. Deus foi cheio de misericórdia. Ele decidiu não nos retribuir conforme os nossos pecados mereciam. Ele não decidiu esquecer-se da misericórdia para ser possuído por vingança. Antes ele puniu o seu próprio Filho para a nossa salvação. Ele foi misericordioso conosco, irmãos. E a pergunta é: por que nós não queremos? Ou por que não dispensamos o mesmo tratamento que recebemos das outras pessoas? Por que não aplicamos, irmãos, esse mesmo critério aos nossos inimigos? Quando Deus em Cristo fez isso por nós, irmãos. Não há como nos lembrar do Evangelho, de como fomos tratados em Cristo, e isso não nos dá a motivação para amar os nossos adversários. Meu irmão, se o Evangelho não lhe der um coração longânimo, nada mais pode dar. Porque o teu Deus, o nosso Deus, Ele foi longânimo até demais conosco e continua sendo. E nós somos chamados a usar dessa misericórdia para com os pecadores com quem convivemos. Sobre isso, amor aos inimigos, irmãos. Uma cena que eu vi que muito me constrangeu, que moeu meu coração. Você se lembra da tragédia na creche de Blumenau no ano passado? Algumas crianças morreram. Teve um pai de um menino, meus irmãos, chamado Bernardo. Ele tinha acabado de descobrir que o filho dele tinha sido assassinado com uma machadinha. E eu, como pai, irmãos, eu vendo a entrevista desse homem, meu coração se condoendo, se contorcendo de raiva, de ódio, eu me perguntando: o que eu faria com esse assassino se eu visse? O que aconteceria se ele caísse nas minhas mãos? Você sabe o que o pai do menino disse? Ele disse com essas palavras: tem muita gente desejando o mal desse rapaz, do assassino. Esse rapaz que eu nem conheço. Mas eu quero dizer uma coisa: eu, como cristão, eu não quero dar vazão a esses sentimentos. Eu só quero duas coisas, ele disse. Eu quero graça para passar por tudo isso e para perdoar. Eu perdoo o assassino do meu filho. Meus queridos, que Deus nos ajude a chegar a este ponto. A amar aqueles que praticam o mal, a amar os perversos, a amar os inimigos da justiça, ao invés de me oferecer retaliação, de pagar-lhes segundo o seu merecimento, estender-lhes a misericórdia e o amor. Que Deus nos ajude, irmãos, porque sem a ajuda de Deus não somos capazes de fazer. Eu quero concluir lembrando deste Evangelho. Este Evangelho, meu irmão, você que me escuta na noite de hoje, esse Evangelho é a sua maior necessidade. Possivelmente você tenha entrado aqui, se você está fora de Cristo, ouça, este Deus que é cheio de longanimidade e misericórdia, você é inimigo desse Deus. Você precisa do Cristo cheio de longanimidade. Você precisa do Cristo que ama e é paciente com os pecadores. Só em Jesus Cristo e na sua obra você pode deixar de ser um inimigo de Deus para tornar-se amigo e família de Deus. Não negligencie este Evangelho para a sua salvação. Amém?